Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por toda a luz que Ele concede neste dia a cada um dos teus filhos. Claro, em todo esse imenso universo, Deus está agindo, Deus é onipresente, age em todas as pessoas e quer que todas as pessoas o conheçam, porque Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que conheçamos a verdade. É o desejo de Deus que conheçamos a verdade. É por isso que nós suplicamos cada dia, todos os dias, que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele ilumine a todos. Deus é infinito, nós estamos na igreja, mas Deus é infinito. A cada dia podemos descobrir mais e mais da sua riqueza, que é infinita, e nunca seremos o suficientemente ricos para chegarmos nem de longe próximos a Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo uma multiplicação de doutrinas irrefreável, uma loucura, uma coisa que se dissipa mais e mais a cada dia. Imagine você, se hoje uma pessoa, por exemplo, que não crê, que não tem fé em Deus, resolvesse fazer uma opção: não, eu quero conhecer a Deus. E ele fosse numa igreja, aí ouvisse tudo, falou: bom, aqui já conheço, vou na outra. Veja em quantas igrejas essa pessoa precisaria ir. Olha a loucura que é isso. Ninguém com a razão humana, com a inteligência humana, com o pensamento humano, por mais que estudasse, por isso que Jesus vai dizer: Senhor, eu te agradeço, Pai do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aos sábios e entendidos você se ocultou, mas você se revelou aos pequenos. Imagine você, como que uma pessoa iria descobrir a igreja, se em cada igreja que ele vai, a pessoa diz a ele: eu estou certo, mas você foi naquela outra, eu fui, mas ele fez isso, eu acho que ele comete aquele erro. Aí ele sai daí, vai na outra e fala: eu acho que ele comete aquele erro. Aí ele vai, se ele tivesse, entre aspas, uma vida eterna nesse mundo, até que ele poderia fazer isso. Mas nós não a temos. Nós temos aqui um tempo de vida muito limitado. O tempo é precioso. O Salmo vai dizer: a vida do homem é como uma sombra que passa. É uma nuvem que está debaixo do céu, você olha para o céu, ela está lá, você olha de novo, não tem mais nada, sumiu, evaporou-se. Essa é a vida do homem sobre a terra. E quando rezamos o Pai Nosso, rezamos assim: não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. E eu estava lendo lá no Gênesis capítulo 3, versículo 5, é a tentação da serpente, é a tentação do diabo, que sopra: vocês vão conhecer tudo, vocês vão ser iguais a Deus, vocês serão iguais a Deus, vocês vão saber mais do que todo mundo. O demônio soprando na cabeça de Eva e de Adão, mas ele não soprou lá há 2.000, 4.000 anos atrás. Ele sopra hoje na cabeça de cada um: você é mais importante, você sabe mais do que todo mundo,
Você não pode ficar nessa religião, você tem que fundar a sua, porque você sabe mais do que todo mundo. Foi um antepassado seu que inventou, que criou a maneira de fazer o fogo, que inventou a roda. Foi um antepassado seu. Você tem um Gênesis, você tem um QI superior a todos os outros. E quando você leu a palavra de Deus, você descobriu coisa que ninguém descobriu em 2000 anos, em 4000 anos. Olha como você é importante, olha como você é sábio. Você descobriu agora uma coisa que milhares de pessoas durante 2000 anos nunca descobriram. Olha como você é sábio, como você é importante. Então faz assim, ó, cria uma igreja sua, onde você é a pessoa mais importante. Interessante a gente ver, ainda hoje, nós ouvíamos isso quando éramos adolescentes, que começamos na fé. Vocês adoram imagem. Aí alguns pastores pregam com todo aquele ardor: nós adoramos o Deus vivo, nós não adoramos uma coisa morta. Como se ninguém soubesse que uma imagem não fala, não se mexe. É muito triste aonde você... Como é que você vai ouvir uma pessoa que ele descobriu que uma imagem não fala, que uma imagem não se mexe, que uma imagem não ouve? Uma coisa óbvia para qualquer criança que tem um mínimo de razão. Ela sabe que aquilo não se mexe. Ela vê uma imagem, uma criança vê uma imagem de Nossa Senhora, nós ensinamos, a mãezinha do céu. A criança sabe que aquilo não vai se mexer, mas ele sabe que ele tem uma mãe lá no céu que o ouve. E aquilo é um sinal para a criança, é uma representação, mas não, porque você não pode, você não sei o que tem. Quem tem medo de uma imagem precisa ser muito ignorante para ter medo de uma imagem, para julgar que aquilo... Tem milhões de imagens na Igreja Católica, milhões. Na minha casa tenho 5, 6 ou 7. Cada irmão que eu conheço tem pelo menos 2 ou 3. Teríamos nós milhões de deuses por acaso? Um simbolismo, uma lembrança. Você está vendo aí o ícone de Nossa Senhora? Nós rezamos no Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. E eu me lembrei de uma palavra, como eu não tinha certeza do seu sentido, eu fui lá no dicionário e fui ver o que significava egolatria. Egolatria, claro, eu já tinha ouvido mais algumas vezes, mas a gente sabia o que era. Mas vamos pegar a definição do dicionário. Egolatria, amor exagerado pelo próprio eu. Amor exagerado pelo próprio eu. Eu tenho um amor tão grande a mim mesmo que só eu sei fazer, só eu sei definir. É o culto de si mesmo, olha só. O culto de si mesmo chama egolatria. Jamais, nunca uma pessoa fundaria uma nova religião se ele não fosse um cultuador de si mesmo. Jamais. Pensa nisso. Porque das milhares, hoje, graças a Deus, nós pertencemos à Igreja Católica. É uma grande alegria, porque nós temos uma tradição. Não é uma tradição histórica, é uma tradição de doutrina. Isso significa que nós seguimos a doutrina dada pelos apóstolos.
Desde Pedro, na liturgia da missa, às vezes você vai ouvir Lino, Cleto, Clemente, Cipriano. O que é isso? Nomes às vezes que você nunca ouviu. São os papas que vieram depois de Pedro, que continuaram toda a doutrina. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, orienta-as, apacenta as minhas ovelhas, congrega-as no único rebanho, dá a elas um alimento nutritivo, consubstancial, que as alimente, não as deixe sozinhas. Isso é tradição. Então, não nos deixe cair em tentação. As pessoas que, vejam, não é possível que eu, embora nascesse hoje e vivesse 100 anos, vamos supor aí que você consiga ler a partir dos 7, 8 anos, que você consiga ler a Bíblia, você não tem condição nenhuma de compreender todos os significados da igreja. Você, da Bíblia, da palavra de Deus, você não tem condição. E é interessante que, por que transparece a egolatria? Por que você vê que a pessoa adora tanto a si mesmo, que ela não se submete a ninguém? Vejam, os pastores criam igrejas e eles não se submetem a ninguém. Eles podem, quando muito, conversar um com o outro. Mas eu não sou o outro, eu sou eu. E o outro não é eu, o outro é o outro, e o outro é o outro, e assim. Os milhares de pastores que se dispersam por meio desse mundo. E egolatria, amor exagerado ao próprio eu. Eu descobri tanto, eu aprendi tanto, que eu não me submeto a ninguém. A minha igreja, se você vai hoje, por exemplo, numa igreja católica, num bairro da sua cidade, vai no outro, é a mesma igreja, é aquela igreja católica apostólica romana. Qualquer lugar desse país que você for, se você vai às grandes capitais, às catedrais, é ali que é celebrada a Santa Missa. Olha o testemunho da unidade. Claro, existiu apostasias na igreja e existirão apostasias na igreja, porque às vezes a condenação daquele que se recusa a buscar a palavra de Deus hoje é a confusão do amanhã, porque ele não vai ter a graça, como ele se recusou muito a todas as oportunidades que lhe foram dadas durante a sua vida. Todo o ensinamento que a igreja lhe quis dar, todo o convite que lhe foi feito, as catequeses, por exemplo, que você recebeu, você frequentou o catecismo, depois você abandonou tudo, aquilo era coisa de criança. Agora, no final dos tempos, grandes heresias acontecerão na igreja, grandes cismas, para que haja a pena do pecado daqueles que nunca quiseram ouvir, que nunca quiseram doar tempo de suas vidas para buscar a verdade, conhecer a verdade. Eu não digo conhecer humanamente, eu digo suplicar insistentemente ao Espírito Santo que nos ilumine, que te ilumine. Nós não brincamos de pregar a palavra de Deus. Nós ficamos suplicando todo o tempo ao Espírito Santo, porque sabemos que Deus se revela aos humildes e esconde essas coisas aos sábios e entendidos. Sábios e entendidos, eu entendo da palavra, é o entendido. Eu entendo, tem gente que aprende até algumas palavras do hebraico, do aramaico, do grego, para se sobressair, para dizer eu li aquilo. Mas e o Espírito Santo? Deus prometeu, o Espírito Santo, se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem.
Você não vê esse povo pedir Espírito Santo. Você vê eles arrogarem a si mesmo uma sabedoria que não é de ninguém, é só deles. Egolatria, amor exagerado pelo próprio eu. Um amor exagerado pelo próprio eu. A egolatria é uma adoração de si mesmo. Não é isso? Uma pessoa que funda uma nova religião, os que fundaram desde o começo, nem falo de Lutero, falo lá dos anos 300, 250, 300, 400, já existia. Se você conhece a história da igreja, Lutero veio bem depois, se aprendeu lá com os outros que gostavam de se separar e de achar que descobriram a verdade que ninguém descobria. Interessante que toda a igreja se reúne quando há uma doutrina que é suspeita de ser diferente daquela que Jesus quer. A igreja se reúne, é um concílio, às vezes centenas, às vezes de milhares de pessoas reunidas em congresso, buscando uma compreensão melhor da palavra de Deus. Agora chega uma pessoa, lê a Bíblia, eu sei mais do que todo mundo, então eu preciso fundar a minha própria igreja, eu vou dar a ela um nome X. O outro, não, eu sei mais do que o outro, eu vou dar um nome, eu não posso me submeter a outro, porque eu me adoro, eu me idolatro, egolatro, eu sou um ególatra. Eu adoro a mim mesmo, diz aqui, egolatria, amor exagerado pelo próprio eu. Nós não pregamos a palavra que nós aprendemos, nós anunciamos a palavra que a igreja nos ensina, essa igreja que veio lá dos apóstolos. Nós temos, a nossa igreja tem escritos, já citamos várias vezes, São Jerônimo, Santo Agostinho, as grandes cabeças da igreja primitiva, viveram depois do ano 300 até o ano 400. São Jerônimo, que traduziu toda a Bíblia dos originais para o latim, toda a Bíblia, gastou a vida inteira, morreu no ano 420. Agora o ano chega ali, leu assim, pegou tudo mastigadinho, pronto, olha, descobri, eu sou o mais perfeito dos adoradores de Deus, eu sou o mais perfeito dos compreendedores da Bíblia, foi eu que compreendi de maneira mais perfeita, então eu preciso fundar a minha religião. O amor exagerado do próprio eu. E nós não vemos essas pessoas suplicando a Deus misericórdia, que o teu Espírito Santo me ilumine, me faça ver o que é reto, não nos deixes cair em tentação, a tentação do egoísmo, que leva tanta gente, infelizmente, que levará ainda tantas pessoas ao inferno, à negação de Deus. Foi pelo pecado por inveja do demônio, que a morte entrou no mundo. É isso que o demônio quer, a morte de todas as pessoas. Então, quando uma pessoa adora a si mesmo e diz só eu descobri e funda uma nova religião, ele está fazendo a vontade do demônio. Porque o que Jesus vai dizer, Pai, que todos sejam um, para que o mundo acredite que tu me enviaste, para que o mundo creia, que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, claramente, lucidamente, você sabe que aquele que fundou ou que funda uma nova religião não está nem um pouco preocupado com a vontade de Deus, mas apenas em construir o seu reino, a sua glória, que infelizmente o levará à morte.
É claro que muitas pessoas frequentam essas igrejas e são inocentes porque foram seduzidos por essas pessoas ególatras que adoram a si mesmas, não conseguem obedecer a ninguém, não conseguem abaixar a cabeça para aprender de ninguém, muito menos da igreja, com seus 2000 anos de sangue derramado pelos mártires. Olha, nossa igreja tem 2000 anos e tudo isso é de estudo, é de busca do Espírito Santo para compreender essa palavra. É por isso que nós insistimos nessa vontade de Deus. Pai, que eles sejam perfeitos na unidade, que todos eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qualquer país que você for, a igreja celebra a liturgia, celebra a ceia que os apóstolos, que Jesus celebrou, que os apóstolos durante toda a sua vida celebraram e deram a sua vida por isso. Foram sacrificados, deram o seu sangue. Não nos deixe cair em tentação, porque a maior tentação do ser humano é o egoísmo, essa egolatria. Aqueles que acusam os outros de idolatria, eles é que são ególatras, estão adorando a si mesmo porque nunca pararam para ouvir o que é que se faz na igreja, o que são as imagens, que significam uma lembrança. Então, nós pedimos o Espírito Santo para todos aqueles que partilham essa palavra, que o Espírito Santo os ilumine, não nós, não mas o Espírito Santo. Deus ilumine a todos aqueles que agora se abrem à palavra de Deus, buscam um sentido mais claro da palavra de Deus, que eles se abram à oração do Espírito Santo que nós pedimos todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.